Boa tarde, estamos ao vivo agora, vamos ler mais um capítulo do livro. Hoje o nosso capítulo 5, Não Mascarar a Morte. Vamos lá. Jesus deixou ainda esta parábola a respeito de alguns que se vangloriavam como se fossem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu de pé orava assim em seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de toda a minha renda. O publicano, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem compaixão de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, mas o outro não. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Lucas 18, 10, 14. Quando ouvimos um trecho como esse, com muita honestidade pensamos: ou Jesus era absolutamente débil mental, ou não, nós não entendemos o que está escrito aí. Pois, objetivamente falando, aquele fariseu era um santo. E Jesus não disse que ele era mentiroso. O homem era bom mesmo. O fariseu não foi ouvido na sua oração porque foi somente diante de Deus para rezar, mas na verdade ficou fazendo propaganda de si mesmo, como se Deus precisasse escolher a quem atender. Eu não sou como esse cobrador de impostos, eu jejuo 2 vezes por semana, eu não sou injusto, eu não sou ladrão, vote em mim. E Jesus disse que não ouviu essa oração de autoelogio, porque isso não é oração. Ele tinha necessidade de rezar, mas não foi rezar. Foi falar de si mesmo para Deus. Disso Deus não precisa, pois Ele bem sabe quem somos. Você quer rezar? Primeira condição absolutamente necessária, seja pela dor da morte, pela perda de alguém ou experiência traumática que você teve, tire sua máscara. É preciso eliminar em Deus a causa do problema. A oração não pode ser fingida. É preciso rezar com honestidade, principalmente quando se trata de assuntos ligados à dor da perda. Não adianta querer amenizar o problema. É preciso buscar a cura. Então, a primeira coisa que a morte nos ensina e que a oração do fariseu precisa nos ensinar é: tire suas máscaras. Deus jamais despreza a oração de 2 tipos de pessoas, do órfão e de viúva. Está falando de morte. A pessoa fica órfã quando o pai ou a mãe morrem e fica viúva quando o esposo morre. Deus não despreza as orações dessas pessoas quando elas têm coragem de lhe abrir o coração. A oração que esse safado sem vergonha, ordinário, publicano fez foi ouvida por Deus. Jesus não está justificando. Ele não está dizendo que você tem que viver uma vida de qualquer jeito e depois basta fazer uma rezinha. Você não sabe a hora da sua morte, por isso viva como se fosse o último dia da sua vida. Um dia você acerta. Muitas vezes aprendemos a viver feito publicano e a rezar feito fariseu. Vivemos no pecado e rezamos como um santo. Precisamos aprender a levar a sério as coisas de Deus. Jejum, dízimo, honestidade espiritual. Sem tudo isso, na nossa oração será sempre mascarada e superficial. Temos um complexo de exclusividade infantil. Achamos que apenas nós sofremos. Aquelas pessoas que vêm nos consolar e dizem que sabem o que estamos sentindo, porque já passaram por aquilo, na verdade não sabem. Porque da dor da gente ninguém sente. A dor é nossa, é única. Certa vez disseram a uma senhora que havia perdido seu filho que o monge tinha o dom de ressuscitar pessoas, principalmente crianças. E ela foi procurar esse monge. É verdade que o senhor tem o poder de ressuscitar uma pessoa morta? Não é que eu tenho poder, existe esse poder, e Deus me usa para executá-lo. Eu posso reavivar essa criança. E o que eu preciso fazer? É muito simples. A senhora precisa conseguir uma semente de mostarda, mas que tenha nascido no canteiro de uma casa cuja família nunca tenha perdido um ente querido. Só isso? E ela foi de casa em casa. Tem semente de mostarda? Tem. Mas aqui já morreu alguém da família? Já, meu pai morreu. Ia até o vizinho. A minha avó morreu e também o meu cachorrinho. Ao contemplar a volta no quarteirão, compreendeu que era besteira achar que apenas ela tinha sofrido a dor da morte. Todos passamos ou vamos passar pela experiência da perda de um ente querido, do mesmo jeito que todos nós sabemos que um dia morreremos.
A vida não nos pertence, assim como nossos entes queridos não nos pertencem também. Somos de Deus. Estamos aqui de passagem. Estamos aqui viajando. Não temos moradia definitiva aqui, mas caminhamos para Jerusalém celeste. O céu é a nossa pátria. No reino do Pai há muitas moradas. Eu vou preparar um lugar para você. Jesus fala moradas, no plural. Exatamente para isso, para que cada um entenda que do jeito que vivemos nossa santidade de vida, com as limitações que temos, Deus nos acolherá em seu coração. A misericórdia infinita de Deus reserva um lugar para cada um de nós. Talvez a sua vida seja igual a do publicano. Talvez já se tenha descoberto o seu pecado. Quantos já passaram vergonha na vida por terem feito uma bobagem? Roubaram uma loja, tiveram profissões desonradas, usaram drogas, se prostituíram, se estragaram publicamente. E, no entanto, hoje sabem que estão no coração de Deus. Porque assim como pecador público, um dia você também teve essa graça. A graça de dizer, Senhor, tem piedade de mim, eu sou pecador. Jesus contou essa parábola para chamar a atenção daqueles e daquelas que desprezavam os outros porque se consideravam muito santos. Pare de se achar melhor que os outros. Nós não temos que nos comparar com ninguém. Não nascemos para ser melhor nem pior do que ninguém. Não podemos deixar que nos compare com alguém. A comparação cria competição, inveja, ciúme. E a inveja e o ciúme foram os pais da morte, pois foi pela inveja do demônio que a morte entrou no coração da humanidade. Não se compare com ninguém. Aceite-se do jeito que você é. Não se conforme com seus defeitos e pecados. Assuma-se como um você. Só quem se assume pode mudar o que precisa ser mudado. Aceite-se. Reconcilie-se consigo mesmo, com sua história e coloque-se por inteiro nas mãos de Deus. Ninguém deve temer o dia do juízo final. Para muitos, esse será o grande momento da redenção perante o mundo, já que foram vítimas de calúnias, injustiças, mentiras e sofrimentos. O juízo será o momento histórico de reabilitação. Nunca deveríamos ter medo de nos encontrarmos com o juiz verdadeiro que é Deus, porque ele não é um juiz que me julga. Ele, acima de tudo, é um juiz que me ama. Para compreendermos bem nosso fim, é preciso que retomemos nossa origem, já que a morte aparece logo nos primeiros capítulos da Bíblia, como consequência imediata do pecado. Lá em Gênesis 3,19, a morte não estava no plano original de Deus. Ora, Deus criou o ser humano incorruptível e o fez à imagem de sua própria natureza. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. Está no livro da Sabedoria 2, 23 e 24. A morte entra na história com seu peso de dor e sofrimento, como consequência do pecado e como ação encardida. Pois como o pecado entrou no mundo por um só homem, e por meio do pecado a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5,12. Nós experimentamos a morte como herança do pecado, e por isso sofremos tanto. Também é por isso é fundamental redescobrir o sentido cristão da morte. Sem isso, é quase impossível a cura dos nossos traumas. Por causa de Jesus, morremos para alcançarmos um destino melhor. Essa certeza não tira a dor da morte, mas dá sentido ao sofrimento. O ser humano foi criado para a imortalidade. Por isso não se gosta de refletir e muito menos conversar sobre a morte, o que não nos livra dela. Muito mais prudente é pensar no assunto, já que a nossa alma é imortal. Além disso, pensar na morte nos ajuda a nos prepararmos melhor para esse grande e inevitável dia. Todos morreremos e logo depois da morte vem o juízo. A árvore permanece no lugar onde caiu, conforme Eclesiastes 11, é importante morrer em estado de graça, isto é, morrer revestido de Cristo. Tudo mais é secundário. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder-se por completo? Por isso, devemos viver bem, para morrer bem. Assim, a morte não nos apavora. Em vez de medo, há confiança. E os santos que podem ser definidos como as pessoas que sabem viver, em vez de tristeza, têm alegria. Deus sabe o porquê de nossos pecados. Pode ser, por exemplo, um trauma de infância que nos leva a cometer certos erros. Nem nós sabemos por que pecamos. Quantas vezes ensaiamos para não pecar, mas muitas vezes acabamos pecando. Não desista. Caiu? Levante.
porque Deus sabe de sua história. Talvez você tenha um espírito de posse, você quer todas as coisas e pessoas para si. Tem gente que ama de um jeito estragado. É um amor possessivo que quer dominar a vida das pessoas. Se o outro foge, ele puxa de volta. Você não sabe por que você é assim. Manhoso, irritado, nervoso, impuro. Você não sabe por que fala demais ou por que fala de menos. Você não sabe por que come demais ou de menos. Você não é dono de você. Então não tente encontrar-se como um juiz, que é Deus, porque Ele sabe. Ele julgará a partir do amor. Ele olha a sua história. Aliás, Ele está sempre nos segurando no colo. Precisamos perder esse espírito de farisaísmo e de julgamento alheio. Não se condene, nunca tenha medo, principalmente dos juízos humanos. O mais triste dos seres humanos é aquele que se acostumou a falar mal da vida dos outros, a julgar e condenar as outras pessoas. Com a mesma medida que você usar para medir os outros, você será medido. Isso é ser fariseu. Para esconder o meu erro, fico falando do defeito dos outros. Por isso as pessoas se alegram quando ouvem fofocas da vida alheia. Cai a máscara. E não importa se você cometeu muitos pecados. Jesus nunca faz nenhuma pergunta sobre o passado de ninguém. Não importa se você é ladrão, assassino, adúltero, não faça mais. Tome hoje a decisão de fazer diante de Deus. E se for preciso, em confissão, a oração do publicano, meu Deus, tem compaixão de mim, que sou pecador. Quantos de nós já não fizemos um bocado de burradas na vida? Quantos de nós já não fizemos um monte de vezes coisas que não queríamos ter feito, mas não conseguimos nos controlar? Não conseguimos controlar nossos olhos, vemos uma coisa e já queremos pegar. Vemos uma roupa e já queremos comprar. Vemos uma pessoa bonita e já queremos usar essa pessoa. Quantos de nós não conseguimos controlar o que ouvimos? Quantos de nós não são capazes de controlar a boca? Nem aquilo que sai, nem aquilo que entra. Quantos de nós não conseguem controlar o bolso? Quantos de nós não conseguem controlar a sexualidade? Quantos jovens namorados não conseguem viver a castidade e a pureza? O que Deus pode fazer comigo e com você se criarmos uma casca para o nosso coração? A graça de Deus está caindo sobre nós. Mas como essa graça de Deus vai nos molhar se entre essa graça de Deus e o nosso coração há uma redoma de hipocrisia e pecado? Nós vemos a chuva, até sentimos o cheiro da chuva, ouvimos o barulho da chuva, mas não nos molhamos, porque há uma cobertura, há um teto. Tire essa cobertura do seu coração. Tire essa hipocrisia do seu coração. A hipocrisia é um telhado de cimento, um cimento armado que fazemos para nos proteger. Não deixar os outros verem nossos pecados. Deu certo a primeira vez, repetimos. Sempre repetimos aquilo que achamos que deu certo. Vem a segunda vez, construímos o segundo telhado de hipocrisia. E vamos enchendo o nosso coração de telhados. E ficamos sufocados, trancados. E depois não sabemos por que estamos tão angustiados. Porque nada dá certo na nossa vida. Porque Deus não escuta a nossa oração. É preciso tirar a hipocrisia do coração. Você está sofrendo ainda com a morte de alguém? Sofra. Não tome remédio, não. Sinta essa dor diante de Deus. Derrame sua alma na presença do Altíssimo. Chore na presença do Senhor. Não fique dando uma de conformista. Porque se eu me rebelar contra Deus, Ele vai me mandar um castigo. Ele não castiga, não. Morte não é castigo. Não transforme a morte num castigo. Abra seu coração. Tire a máscara. Deus sabe que você está se derrotando, mas Ele não poderá fazer nada enquanto você não der esse primeiro passo. Dê hoje esse primeiro passo. Coloque-se diante de Deus dizendo: Senhor e Pai dos vivos e dos mortos, por sua infinita misericórdia, pelo amor infinito que seu coração derrama na humanidade, pelo coração de Jesus, seu Filho, nosso Senhor, pela força do Espírito Santo eu peço: lave, restaure e purifique meu coração dos resquícios da hipocrisia, das sujeiras que um dia eu acumulei, pelas marcas negativas que a morte deixou em mim. Obrigado por ser o Deus da vida. Amém. Hoje o capítulo foi curtinho, e aqui ele, de acordo com a doutrina dele, ele fala aqui sobre as regras, de hipocrisia e vida diante aqui da presença de Deus, que aqui ele fala que ouve o que
um coração sincero envia para ele, né? Que Deus não julga, Deus ama. Então, é isso. Estamos aqui fazendo essa leitura sem comentário de religião, né? Então, é só mesmo para acolher aqui esse livro e ver se há uma mensagem, como o título fala, Cura dos Traumas da Morte. Eu estou revivendo com vocês a experiência que eu tive há muitos anos atrás, alguns anos atrás, então cada dia eu leio aqui com vocês esse capítulo. Espero que vocês fiquem bem, uma boa tarde. Amanhã, sábado e domingo não leremos, segunda-feira nós voltaremos aqui às 16 horas para mais um capítulo do livro, tá bom? Fiquem bem, até mais.